Glória a Deus, Deus é bom. Calorzinho chegou, tá todo mundo animado. Amém. Eu tenho uma palavra que eu creio que Deus quer que eu comparta, mas eu gostaria de primeiro ver se está certo, né? Se nós não precisamos orar, alguém precisa de oração. Nós nos encontramos assim e fazemos esse primeiro tempo de tributo ao Senhor, cantamos e proclamamos o nome do Senhor. E nós fazemos isso para Ele. Claro que nós somos abençoados nisso aí, né? É uma via de vai e vem, né? Mas nós também nos encontramos esperando que possamos ser ministrados por Ele. E às vezes eu vim dirigindo e vim sozinho. Quando eu estou sozinho, aí roubaram nosso carro esses dias e tiraram a vista do carro, a frente do rádio, então não posso nem ouvir os CDs. E eu também não estou mais assim, Celso, lembrando dos cânticos, sabe? Eu estava cantando esse primeiro aí, então eu estava orando, falei assim, eu não estou lembrando dos cânticos, eu tenho que inventar, né? Então eu posso, são 40 minutos para adorar, para cantar, para louvar, para falar em línguas, as coisas acontecem sozinho, mas às vezes nós precisamos que alguém ore com a gente. Então eu não quero dar continuidade com a palavra sem estar seguro que está tudo bem, que alguém pode dizer, não, eu gostaria de receber uma oração. Sim? Aham. Tá, nós vamos orar por ela. O Wagner. Tá, verdade. Mas alguém mais que não está com dor no abdômen, mas gostaria de ser aliviado de alguma carga, um peso? A igreja é assim mesmo, né? Nós não somos feitos de, até aquele cântico lá, né? Vou lutar e vencer, vou subir, vou tal. É duro você ficar velho, viu? Depois de 45 anos não são todos os cânticos que descem mais. Então, na verdade, o Espírito Santo está falando para você, para de lutar e de se espernear e vem aqui. O Espírito Santo é consolador. Ele não é um animador de plateia, de grupo. Ele é o consolador. Ele está falando, vem cá, eu quero encher você, eu quero te abraçar, eu quero te assistir, eu quero estar com você. Então, eu falei aqui, acho que da última vez que estive, no momento desse, que todo mundo deu testemunho, falando, graças a Deus, eu estou animado, Deus é bom, A última pessoa falou, olha,
eu não estou bem não. Para mim não é fácil assim. Para mim dói, custa, é difícil. Para mim é muito difícil. E o testemunho dela alcançou muita gente, porque muitas vezes nós estamos assim, né? Marco falou aqui de luta, então não temos luta, tá? Vamos orar pela diva. Alguém gostaria de receber oração? Não precisa vir aqui, pode alguém aí, tá? O Mateus e a Teresa. Então vamos fazer assim. Quem que vai orar pela Teresa e o Mateus lá? Você vai orar? Ou você quer oração também? Tem. Vamos ficar em pé então, os que precisam de oração. Depois os que vão orar por quem precisa. Hein? Você quer vir aqui? Então, vamos lá. Nós vamos aí, Edilson, você vem aqui. Tá aí. Maravilha, glória a Deus. Aí, por favor, quem tem a graça de Deus para orar por esses irmãos, vamos, um ora por um, outro por outro, para eu não... Eu estou vendo, eu sempre falei, o que vai fazer essa bengala? Agora, glória a Deus. Amém. Amém. Eu estou falando sério. Vamos ficar em pé e alguns dos irmãos vêm aqui, por favor, para orar com eles, porque é a igreja que tem que funcionar. Amém. Confiamos na tua graça, recorremos à tua graça, invocamos o teu nome, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Somos todos agradecidos, Senhor, pela vitória na vida do Adilson, em nome de Jesus. Te agradecemos, te louvamos por vê-lo sem a bengala, caminhando. Teu nome seja glorificado. O nome de Jesus seja glorificado. Amém, Senhor. Aleluia. Podem sentar.
Nós tivemos um programinha lá na chácara no fim de semana que passou. Éramos um grupo pequeno, mas eram exatamente as pessoas que tinham disponibilidade e que estavam prontas para passar aquelas horas lá. E que ele se lembrou de orar, nós agradecemos, ficamos muito agradecidos a Deus pela experiência. Eu abri a Maria, lá de Indaiatuba, ela sempre está nos ajudando, aliás é ela que nos ajuda lá com a minha sogra, sempre que a Isabel precisa. Aí trouxemos ela para Isabel ficar mais livre com o pessoal, e veio o Pedro Lucas, ele tem 12 anos, o Pedro Lucas. Aí falou, bom, então vem, a gente coloca a idade mínima 16 anos, mas como eles estão ali pertinho. E na primeira reunião à noite, nós estávamos orando por vários motivos de oração, lá o furacão, lá o Irma, e vários motivos de oração. A Abigail também compartilhou. E no final do tempo de oração, o Pedro estava chorando, o Pedro Lucas, da Maria. Então, fui até ele, Pedro, alguma coisa que você possa falar? E ele, muito inseguro, falou, tio, posso falar com você lá fora? Sim. Aí fomos lá fora e ele falou, eu quero entregar minha vida para Jesus, mas eu não consigo. Coisa melhor do mundo eu ouvir isso. Aí voltei, então vamos voltar para lá. Aí voltamos para a sala, falei para o pessoal, ele quer entregar a vida para Jesus, mas não consegue. E vamos orar com ele. Então o Joás foi lá e orou com ele. E ele então pôde dizer, eu entrego a minha vida para Jesus. Quando terminamos a reunião, para você ter uma ideia, não era uma coisa assim, momentânea. Quando terminou a reunião, ele foi correndo lá para a minha casa, que a mãe dele estava lá. Ele foi correndo, porque ele estava se hospedando ali com os meninos nos alojamentos. Foi correndo lá, abraçar a mãe e falar para a mãe, mãe, alguma coisa tremenda aconteceu comigo e eu quero... E no dia seguinte ele falou, eu quero meu batismo, eu quero batizar, eu quero... Então eu falei, se fosse só pelo Pedro, só por aquele momento, estava maravilhoso, fantástico, né? Muito, muito bom. A Abigail teve compartilhando conosco algumas dificuldades com a documentação da escola lá na Índia. A escola onde ela vai trabalhar tem 13 anos e eles têm todos os documentos, né, que legaliza a escola lá no país, menos um. Esse um documento, nem o governo sabe como dar esse documento. Eles não sabem, enfim, como dar essa licença, porque tem estrangeiros. Então, ultimamente, a polícia da localidade viu que eles não têm esse documento, então começou a pressionar a escola, pressionar os estrangeiros, querendo propina, dinheiro. E então nós estivemos orando, o responsável foi para Nova Delhi, foi lá nas relações exteriores lá do país e não tem uma resposta ainda. Então a Abigail falou, o problema é que tem estrangeiro e normalmente nesses países eles olham para o estrangeiro e vê dinheiro. Então missionário não tem dinheiro, né? E não tem, e se tivesse também não ia dar, porque não é assim que funciona. Então nós estamos orando.
A boa notícia para nós, lá em casa, é que Abigail decidiu vir para fazer a documentação aqui na embaixada mais seguro. Então o Carlton vai direto de lá para a Índia e ela vem para cá e vai daqui para a Índia. Então ela deve passar uns 2 ou 3 semanas conosco, vamos marcar alguma coisa com ela aqui. Glória a Deus. Amém. Eu selecionei um texto aqui, alguns textos, aliás, para a gente, quero passar um pensamento que eu entendo que Deus quer. Números capítulo 35, versículo 30. Números 35, 30. Será que é 35, 30? Vamos ver. Aquele que fala... vamos ver. Tá. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém que morra. Mas é melhor a gente ver Deuteronômio, também tem esse texto. Aqui, estou tomando esse texto para tomar por base aquela palavra que você encontra em vários momentos, inclusive no Novo Testamento, pela boca de 2 testemunhas. Ou no Deuteronômio, será que é o 15 ou é o 17? Vamos ver se... Qual? 17, né? Exatamente. 17:6 diz: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Aí todo mundo fala, mas... entendi. Mas eu tinha lido esse aqui hoje, é que eu não tomei nota. Vou falar, Pedrinho, o que você vai... Depoimento de 2 testemunhas para morrer, ainda mais agora quando as coisas começam a andar, né? Será que vamos colocar pena de morte aí? É o seguinte, como eu sempre procuro deixar claro, que a Bíblia é a história da redenção. Tudo que você encontra ali tem uma razão circunstancial, tem uma razão natural, mas tem, acima de tudo, uma razão profética, espiritual. Ela se enquadra dentro de um projeto, de uma linha que é apontando para a redenção. Então, no primeiro momento que você lê aqui, que por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, aquele que tiver que morrer. Muito bem. No Êxodo 31, 18, lá tem as tábuas da lei e são 2. 2 é o número das testemunhas ou do testemunho. 2 é o número dos mensageiros. 2 é o número que vai sempre aparecer relacionado com testemunhar ou prestar testemunho ou levar a mensagem. Então você vê que as tábuas da lei são 2. E a lei, ela impõe a morte. Então a lei, ela aquela que diz,
aquele que será morto, aquele que, como você já deve ter lido muitas vezes aqui no Antigo Testamento. Então, número 2, é a base, são as testemunhas para que alguém morra. Lá no livro de Josué, no capítulo 2, isso eu quero abrir. Vocês se lembram? Josué recebe a incumbência, Moisés morreu, ele agora tem a incumbência de introduzir o povo nas promessas, acampa às margens do Rio Jordão, e enquanto eles acampam lá e se preparam para o projeto, no capítulo 2, versículo 1, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens. E aqui diz secretamente como espias, mas você vai encontrar lá no capítulo 6 como mensageiros. Esses 2 homens vão a Jericó exatamente no momento que antecede o avanço do povo de Israel na terra de Canaã, e eles levariam juízo sobre a terra, e a palavra era que deveriam matar. Estão lembrados? Era para matar. Alguma coisa estava enraizada lá, alguma coisa relacionada com o pecado, alguma coisa que confirma que o salário do pecado é a morte, estava lá. Então eles entrariam lá e levariam juízo, e antes disso, 2 testemunhas vão até lá. E interessante que eles levam a salvação à casa de Raabe, vocês estão lembrados? Eles são mensageiros, ao mesmo tempo são testemunhas. A morte não podia entrar, eles não poderiam morrer sem o depoimento de 2 testemunhas. Relembrando, repetindo que a ida deles levou redenção, levou salvação à casa de Raabe, aos que creram na mensagem deles. Inclusive a Raabe, quando os recebeu, disse: salve as nossas vidas, salve a minha vida e a vida dos meus familiares. Mas eles eram as 2 testemunhas que avançaram até lá, que foram antes que a morte fosse. Estamos conectados? Dá para entender aí? Aí nós, lá no Novo Testamento, nós encontramos um momento onde acontece no Novo Testamento de forma concreta essa palavra que está no Antigo Testamento, em Mateus capítulo 17. Quando Jesus, no capítulo 16, ele fala para os discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Lembram? E cada um diz uma coisa, outro diz que era Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitou, e ele falou: e vocês? E depois daquela confissão atrapalhada de Pedro, porque ele fala uma coisa de Deus, depois ele fala uma coisa dos homens, e Jesus, depois daquilo, Jesus falou: pois bem, em cima dessa confissão, essa revelação que vocês têm, e eu sou o Filho de Deus, então chegou a hora de vocês saberem de uma coisa: eu vou para Jerusalém e lá eu vou morrer.
eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, vou ser julgado, condenado, morto, sepultado. Aí ele acalmou os discípulos, dizendo: eu ressuscitarei ao terceiro dia. No capítulo seguinte, 17, se você, vamos abrir lá, no capítulo 17, eles estão lá no monte chamada Monte da Transfiguração. 6 dias depois desse episódio que aconteceu no capítulo 6. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, Pedro falou ali, mas, vamos ver. Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele, ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, eis vindo da nuvem uma voz, dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos. E eles então se levantaram. Descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos fizeram aquela pergunta: onde que está escrito que tratava da sua 12? Tem um versículo que diz que eles tratavam ali, acho que é no outro livro então, o Mateus ou o Lucas, um deles fala que eles lá tratavam da morte e ressurreição. Então, quando Jesus prepara os discípulos para a sua morte, ele vai ao monte e lá estão com eles 2 testemunhas, que são as 2 testemunhas do Antigo Testamento. Já falamos aqui: Moisés, a lei, Elias, os profetas. Alguém se lembra se é no Lucas ou é Marcos, quem que traz essa? É importante a gente achar, eu não anotei aqui. Vamos ver. Pode ler, Celso. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito no intermédio dos profetas, tocante ao Filho do Homem, pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, trajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aqui no 34 sempre diz que eles, como sempre, não entenderam, não compreenderam, porque o sentido deles estava encoberto, de sorte que não percebiam isso. Eu queria destacar, aqui tem um texto, um versículo, que diz que nesse momento do monte, na transfiguração, eles estavam acertando, conversando sobre a sua partida. Tá, vamos lá. Lucas 9. Certo. Então, o mesmo texto, mas aqui tem uma riqueza a mais. Cerca de 8 dias, aqui já está dizendo cerca de 8 dias, lá falou 6. Depois de proferidas estas palavras, que era exatamente aquela da confissão de Pedro, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu, enquanto, aí vamos para frente, ao se retirarem Jesus,
Ah, tá. 32, vamos ver. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: bom estarmos aqui, façamos 3 tendas. Olha, eu pulei exatamente o versículo que eu estava procurando. Obrigado, Luiz. Então, o 30 diz: 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, e os quais apareceram em glória falavam da sua partida que estava para cumprir em Jerusalém. Então, você vê, o que eu gosto de observar assim, que tudo está devidamente alinhado, calçado dentro de uma linha de pensamento, uma linha doutrinária, uma linha profética. Então, ele, antes de Jesus morrer, ele precisava de 2 testemunhas que depusessem contra ele. Lá no dia do julgamento, quando ele foi preso e levado perante as autoridades dos judeus, perante o Sinédrio, e lá estavam todos os anciãos e todo o conselho, lá estavam as autoridades eclesiásticas, né, os sacerdotes, sumo sacerdote, toda aquela casa sacerdotal e todas as autoridades de Israel, e ele foi inquirido. E várias pessoas falaram, acusando ele de alguma coisa, e era falso. Então ele não podia morrer sem que houvesse 2 testemunhas e que o fato fosse verdadeiro. Então eu volto lá no Deuteronômio, que está dizendo: sob depoimento de 2 testemunhas morrerá aquele que deve morrer. Agora Jesus estava para morrer. Ele anuncia a sua morte, ele está para morrer, ele vai ao monte e as 2 testemunhas vão lá e depõem contra ele. Aí você me pergunta, mas o que Moisés e Elias tinham contra Jesus? Não, contra o Filho de Deus, nada. Contra o Verbo que estava com Deus, nada. Mas contra o Verbo que se fez carne, sim. Porque o Verbo que se fez carne, ele se chamava Pedrinho. Como se chamava? Vamos ver? O Verbo que se fez carne se chamava Mateus, se chamava Silas, se chamava nós, porque ele se fez um de nós. Ele se fez homem. E quando ele se fez homem, segundo lá Isaías fala, no capítulo 53, toda nossa iniquidade caiu sobre ele. Então vieram as 2 testemunhas e depuseram contra ele, porque tanto a lei quanto os profetas falaram e apontaram o erro, e apontaram o caminho e o erro. E ele veio para tomar então o nosso lugar, e ele foi, lá estavam as 2 testemunhas depondo
contra ele. A partir dali, então as coisas andaram muito rápidas para a sua morte e ressurreição. E no capítulo 15 de Coríntios, e aí é onde eu queria chegar, 1 Coríntios 15, e aqui versículos 1 a 4, Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, e aqui é o ponto, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu gosto de tomar esse ponto quando nós falamos da mensagem do Evangelho. E eu estou lendo um livro do John Stott sobre missões, e ele fala exatamente nessa linha, que a mensagem para o mundo, a mensagem do missionário, da igreja, ela tem que estar centralizada em Jesus. E aqui Paulo fala, conforme as Escrituras. E o John Stott, ele puxa uma linha muito interessante, porque lá nós já vimos as testemunhas, né? O Antigo Testamento está falando que aquele que tem que morrer, e graças a Deus aquele que devia morrer era Jesus, porque ele devia morrer por nós, conforme falou Caifás: não sabem vocês que convém que morra um, e aquele que deveria morrer, que convinha que morresse por nós, ele falou, Jesus em Lucas 24, para aqueles 2 discípulos de Emaús, falou: não sabiam vocês que convinha que o Cristo padecesse conforme as Escrituras, conforme a lei e os profetas. Então, a linha que eu falei, que o John Stott tece, é que a mensagem dos apóstolos e a mensagem da igreja é exatamente formando as duas testemunhas. A Escritura é uma testemunha e você é a outra. Por isso o apóstolo é testemunha ocular. O apóstolo também é aquele enviado e tal. Até abrindo um parênteses aqui, está em moda essa coisa do apóstolo, né? Tem gente que eu troquei as fraldas, estou falando em termos de ministério, e agora é apóstolo. Então, tem uma modernidade, não sei, tem uma coisa que picou o ser humano. E esses dias eu fiquei bem feliz que tive um jovem pastor, que também andou conosco, bem jovem, e ele falou, o apóstolo, conforme no grego, é testemunha. Então, esse texto aqui, por exemplo, de Coríntios,
Se a gente continuar lendo, vamos entender aqui. Ele fala assim, continuando aqui no versículo 4, diz: e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. O Paulo está dizendo aqui, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja e tal. Paulo não teria sido apóstolo se ele não tivesse visto o Senhor. Testemunha ocular. Então, quando Paulo está afirmando que Cristo morreu, ele fala, segundo as Escrituras. Nunca é uma mensagem subjetiva, nunca é o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso, mas é o que dizem as Escrituras, o que está escrito. E as Escrituras são testemunhas. Aqui nós temos o testemunho das Escrituras e o testemunho daquele que anuncia. Todos os que anunciam, todos nós, posso melhorar aqui assim, todos nós estamos credenciados para anunciar, com base nas Escrituras, que ele morreu conforme as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou conforme as Escrituras. E essa é a mensagem central do Evangelho, e é a mensagem que temos que anunciar ao mundo. No meio dessa mensagem, eu posso falar sobre muita coisa, mas nunca sair do eixo, da linha mestra, principal, sem nunca abandonar aquilo que é de fato o tema de que se ocupa a palavra de Deus, as Escrituras. E os ministérios apostólicos sempre houveram, sempre há pessoas com uma carga, mas não apóstolos como os primeiros apóstolos que lá viram o Senhor. Eu vou então concluir voltando lá no capítulo 24 de Lucas, que eu já mencionei, mas não lemos lá. E é exatamente um dos pontos mais, para mim, que mais trazem revelação e aprofundam a revelação da redenção no Novo Testamento. E o episódio todo se dá no capítulo 24, que era no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres ao túmulo, levando aromas, e encontraram a pedra removida. Então ali houve a ressurreição, e lá na frente, aí vai relatando, lá na frente, no versículo 13, naquele mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, que era o dia da ressurreição, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante dali de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 10 quilômetros. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido, e de repente, enquanto conversavam, Jesus também se aproximou e ia com eles. Todo mundo já conhece, e o Celso deve cantar aquela
Fica, Senhor, já se faz tarde, não? Lá do caminho de Emaús. Nós voltamos, a fita voltou bastante. É o próximo. E Jesus vai com eles, e eu gosto de tentar imaginar o que aconteceu naquele caminho. Porque era de manhã, provavelmente, quando eles saíram, porque a ressurreição já foi de madrugada, eles já perceberam nas primeiras horas do dia, e depois eles vão embora, 10 quilômetros, você anda em 2 horas, sem muito sacrifício, e a conversa deles quando chegou lá, chegando, já estava tarde, tanto que eles convidaram Jesus para ficar, porque já era tarde. Então eles passaram o dia todo, vamos dizer, eles passaram pelo menos a tarde toda para andar 10 quilômetros. Então Jesus falou com eles sobre muitas coisas. Provavelmente Jesus falou, vocês se lembram que lá Moisés falou que aquele que haveria de morrer não morreria sem 2 testemunhas? Pois é. Então houveram as 2 testemunhas, houve um julgamento. E aqui no texto, no versículo 25, que é um texto que nós já falamos sobre ele aqui, é bem conhecido, no versículo 25, Jesus fala para eles, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Amém? Todos os profetas. Quantos são, Silas? Os profetas maiores, né? O Elias, o Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois, os menores, começa por Joel, vai até Malaquias, passa lá pelo Amós, né? Passa lá, vai. E por Moisés, os 5 livros. E quando fala todas as Escrituras, inclui os Salmos também. Então Jesus pensou, provavelmente, ele embasou, ele lançou os fundamentos, porque é assim que é assim que tem que ser, para chegar na conclusão aqui, no versículo 44, do mesmo capítulo 24. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Talvez o ponto que eu queria chegar era a última frase ali. Lá no passado tivemos as testemunhas quando alguém tinha que morrer. Era tudo profético, apontando para ele.
o Verbo de Deus que se fez carne, tomou o nosso lugar e foi levado a julgamento. E lá naquele dia, perante os anciãos e os sacerdotes, 2 homens falaram 2 verdades sobre ele, e essas verdades eram suficientes para acusá-lo, porque um disse que ele falou que destruísse o templo, que ele reconstruiria em 3 dias, e perguntado se ele era ele disse, né, disseram, ele é filho de Deus, ele disse que é filho de Deus. Perguntado, então ele confirma a palavra do sacerdote, porque o sacerdote conjurou-o para não deixar de dizer, e lá não tinha como, se você tem o direito de ficar calado, né? Ele foi conjurado pelo sacerdote, tinha que dizer. Então, o que eu gostaria de chegar é nesse ponto aqui. Os apóstolos foram testemunhas oculares, e eles testemunharam de Jesus. Lá no Mateus, lá no livro de Atos, quando houve aquela perseguição no tempo de Estevão, e no capítulo 8, a dispersão que eles saíram, lá está dizendo, eles saíram e anunciavam Jesus. E aqui o Senhor Jesus está dizendo para aqueles 2, vós sois testemunhas, e nós somos testemunhas. Não somos iguais aos apóstolos, né? Mas somos testemunhas, porque ele tem se revelado a nós. E nós, se somos testemunhas, temos que dar testemunho. Um dos provérbios que diz lá que é intolerável aquele que dá um testemunho falso. Mas nós temos experimentado o Senhor, e então vamos testemunhar dele. E a igreja, a mensagem da igreja, ela vai caminhar em cima exatamente disso. Nós podemos fazer muita coisa. Uma vez um irmão falou que lá na Colômbia, em Bogotá, alguém alugou um aviãozinho e tem um sistema de som, já há muitos anos já tinha esse sistema de som, que você fala do avião e dá para ouvir nas casas, né? Então alguém estava evangelizando o país do aviãozinho. Tudo é válido, mas as pessoas, elas só vão crer mediante o testemunho, mediante quando alguém diz, eu creio, eu criei. Como Jesus foi revelado para João Batista, e João falou, eu vi, eu creio, ele é o Filho de Deus. Quando ele começa a testemunhar para seus discípulos, que já andavam com ele, mas não conheciam Jesus, ele começa a testemunhar apontando, é ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Somos testemunhas dentro desse rol, estamos arrolados como testemunhas de que ele foi levado à morte e ressuscitou dentre os mortos, isso conforme as Escrituras. Então, você não é sozinho, nós somos testemunhas, nunca sozinho, um só não funciona. Se você é testemunha sozinho, não funciona, você precisa estar acompanhado das Escrituras. É preciso colocar as Escrituras, não para convencer as pessoas, se bem que a gente faz isso, mas para dar legalidade, legitimidade, para dar poder, para dar efeito, de fato, nesse testemunho. Amém. Gostaria que orassem por mim. Estou indo lá para o Rio Grande do Sul amanhã, como eu anunciei aqui. Nós temos uma semana de escola lá em Cambará do Sul, o Odenir, a Sueli e eu. Então, vamos
amanhã e segunda-feira, na outra segunda-feira, estou de volta. Então temos uma semana de escola e eu preciso de testemunhas comigo. Não é? Amém? Vamos nos levantar, orar aqui com Pedro. Amém? Senhor, nós cremos que o Senhor está conosco. O Senhor está aqui, Senhor. Nós queremos, na autoridade que está no Teu nome, Senhor, que foi recebida por Ti ali na Tua morte, Senhor, na cruz. Toda autoridade te pertence, Senhor. E nós queremos rogar, Senhor, pela vida do Pedro, Senhor, que na sua viagem, Senhor, e naquele lugar, Senhor, a Tua graça seja com ele, Senhor. E que ali, Senhor, o Teu nome, Senhor, seja conhecido, Senhor. Seja ali recebido, Senhor, na vida, Senhor, daqueles irmãos, daquelas pessoas que vão estar ali, Senhor. Que ali, Senhor, o Senhor possa alcançar, Senhor, ó Deus, vida, Senhor, para o Teu reino, Pai. Que Pedro possa ir em paz, Senhor, e voltar em paz, Senhor, mediante a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua bondade, Pai. Nós rogamos isso, Senhor, em Teu nome, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos continuar aqui em pé. O Silas quer testemunhar aqui do Efraim.